Olá, meus amados, paz seja convosco, que a bênção do Todo-Poderoso alcance a vida de todos. Estamos iniciando a tradicional live com líderes e é um grande prazer poder estar com vocês partilhando e corroborando, contribuindo para a ampliação do vosso conhecimento no que diz respeito à teologia bíblica, como também assuntos relevantes da atualidade. A live com líderes tem esta finalidade. E no dia de hoje, 25 de novembro de 2020, eu vou receber o pastor Manuel Alberto, de São Bernardo do Campo. Ele é pastor da comunidade evangélica Família. E eu já vou chamá-lo agora para darmos início a nossa e o nosso bate-papo neste momento. A paz do Meu Senhor. grande amigo, pastor Manuel, paz e graça. Paz, Boa noite. querido. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. É um Muito grande obrigado. prazer recebê-lo aqui na Live com Líderes, tradicional Live com Líderes, que nós promovemos às quartas-feiras e nós estamos aí perseverando, sempre recebendo grandes líderes e grandes personalidades, tanto aqui a nível nacional quanto a nível internacional. E aí, quando eu estou em apuros, eu recorro ao pastor Cláudio Martins. Pastor Cláudio me socorreu, se compadeceu de mim e disse: pastor, estou com um líder em pauta aqui para o senhor que é fora de série. E aí ele me passou antecipadamente seu currículo e eu fiquei muito feliz e também me sinto honrado em partilhar com o nobilíssimo pastor nesta live de grande relevância. Pastor Manuel, se apresente, fique à vontade, suas considerações iniciais, seja bem-vindo, querido. Obrigado, meu pastor. Pastor João, é uma alegria, uma honra enorme conhecê-lo. Você sabe que o pastor Cláudio é uma pessoa fantástica, né? A primeira vez que eu conversei com ele, eu já me apaixonei pelo jeito dele, pela liberdade que ele tem. Ficamos grandes amigos. Ele me falou muito bem do irmão também. E eu estou muito feliz por estar aqui. Como você disse, eu estou aqui em São Paulo, São Bernardo do Campo. Sou casado há 28 anos, com a mesma esposa, duas filhas, uma tem 26, a outra tem 21. Uma se formou em neurocientista, agora acabou de ser aprovada para pós-graduação, e a outra faz relações internacionais. Sou pastor aqui no ABC, aqui em São Paulo. Sou coordenador do projeto John Maxwell no Brasil e em outras nações. Trabalho com missões, amo fazer missões, e trabalho com mentoria de pastores. Pastor Manuel, está tendo uma falhazinha na transmissão. O senhor está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo super bem. É na minha transmissão? Isso, para mim, mas o senhor pode continuar. Pode continuar. Tá, então é isso. É o que eu acabei de falar. Sou pastor aqui em São Bernardo, casado, duas filhas. Trabalho com mentoria de pastores no Brasil e fora do Brasil. Sou coordenador, diretor aqui do projeto John Maxwell no Brasil e em outras nações também. Esse projeto é o projeto Além do Sucesso, nós podemos conversar sobre ele depois.
Nesse ano nós já alcançamos mais de 200 mil pessoas, em torno de 20 mil pessoas salvas. É um projeto fantástico. Uau. E nós estamos em 97 nações. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Maravilha, e é uma honra maravilha. estar aqui, João. Uma honra muito grande. Obrigado. Eu falei para o pastor Cláudio que esta live, especificamente esta, seria pouca demais, o tempo seria muito curto para a bagagem que o senhor tem, né, os assuntos relevantes que o senhor tem aí para abordar. Mas a finalidade da live, pastor Emanuel, eu tomei a iniciativa de promover esta live com grandes líderes para abordar com exclusividade o momento que nós estamos enfrentando. Nós não podemos, de hipótese nenhuma, fazermos vista grossa para a realidade que o mundo, neste momento, atravessa. É um período difícil, caótico. Eu estou aqui no Ceará e há assuntos correlacionados à pandemia nos bastidores e de uma possível segunda onda e o retorno do lockdown. O Ceará, Fortaleza, o estado do Ceará é o segundo estado com o maior índice de contaminados, acho que primeiro é São Paulo, pela magnitude, e nós estamos entrando em um processo difícil. Eu, particularmente, pastor Emanuel, perdi muitos amigos pastores, E eu faço parte do grupo Aliança Cristã Internacional, assim como o senhor também faz parte. Sou representante da ICA no Nordeste. O pastor Cláudio me confiou esta função. E praticamente quase todos os dias, nós dois, o senhor que faz parte também do grupo, tem visto corriqueiramente postagens de pastores que passaram para o Senhor vitimados do Covid. Na visão do senhor, o senhor que é um homem muito culto, muito estudioso, na visão do senhor, como é que o senhor enxerga este momento no âmbito mundial do Covid, a crise econômica, os prognósticos profundamente negativos e as perspectivas mais sombrias possíveis para a humanidade, à luz da Bíblia, como o senhor enxerga tudo o que está acontecendo neste momento no planeta? Pastor João, sendo bem claro e objetivo, eu tenho conversado com muitos líderes no Brasil, fora do Brasil. Nós temos visto que o que está acontecendo no Brasil está acontecendo em outros países também. Então, todos estão sendo afetados, todos, o mundo inteiro ao mesmo tempo. Uns mais, outros menos. E assim, o que me vem à mente e ao meu coração são três coisas. Primeiro, o princípio das dores. Eu estudando, conversando com pastores, vendo tudo isso, eu acredito que nós não estamos vivendo já as dores, mas seria uma amostra daquilo que está por vir. Porque se nós observarmos bem, essa pandemia de Covid, na verdade, ela está sendo usada para o preparo de um governo mundial. Porque se nós prestarmos bem a atenção, o mundo inteiro está se mobilizando usando a Covid, usando o Covid-19 como um assunto-chave para que haja uma globalização de um governo único, de uma moeda única. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Na Europa, Estados Unidos, Brasil, o mundo inteiro. Então, eu vejo como o princípio das dores. É como se fosse uma amostra. A segunda coisa que eu penso é que o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Tudo que está acontecendo está debaixo das mãos onipotentes do nosso Deus. Nada está fora do controle. A humanidade perdeu o controle da saúde, a humanidade perdeu o controle da economia,
a humanidade perdeu o controle do senso, a humanidade perdeu os valores, mas Deus não, Deus continua no controle. Então, eu acredito, vou falar o que eu penso, de que o que está acontecendo há uma permissão de Deus para que a igreja se prepare. Eu vejo exatamente isso. Não são as dores, mas é o princípio. São os sinais. Então, por que Deus permite isso? Permite isso para que a igreja realmente se prepare para o que está por vir. Terceira e última coisa que eu penso é o seguinte, de que tudo isso está revelando justamente aonde está o coração das pessoas, principalmente da igreja. Por quê? Eu vou te explicar, é uma coisa que eu tenho compartilhado constantemente. De que nesse exato momento, quem realmente crê, a sua fé foi fortalecida. Quem não crê, teve a oportunidade da fé ser fortalecida ou, com todas as palavras, deixar de vez. Nós estamos vendo o abandono, isso é assustador, mas o abandono de cristãos que estão deixando a sua fé, eles não estão deixando só os seus templos, eles não estão deixando só a igreja, não estão deixando só os grupos pequenos, a comunhão, mas eles decidiram literalmente viver uma vida sem igreja e sem Deus. Existe uma estatística mundial, isso é mundial, tá? E ela ainda não é, vamos dizer assim, comprovada. Não é nem estatística, são previsões. De que existe uma grande possibilidade de 30% a 40% dos cristãos das organizações, das igrejas, nunca mais voltarem para suas igrejas. Isso são previsões. Então, o terceiro ponto para mim, pastor, é como se Deus estivesse permitindo tudo isso. Eu acredito que Ele permitiu, Ele tem um controle. Mas para a igreja acordar. Quem está dormindo? Acorda. Meu Deus, eu estava dormindo sem orar, sem jejuar, sem santificar, sem levar Deus a sério. Meu Deus, mas eu quero. E, ai meu Deus, quando podia ter culto eu não ia, e agora eu quero o culto. Bom, voltou semipresencial, mas eu quero. De contrapartida, existe um outro grupo que fala, graças a Deus, não preciso mais ir à igreja. Isso existe. Então, o que eu penso? Eu penso o seguinte, que aquela palavra que diz, quem é santo, santifique-se mais ainda, quem é sujo, impuro, pecador, então que mergulhe de vez. Ou seja, chegou a hora de você decidir sair de cima do muro. Ou se santifica, ou amigo, abraça o que você tem de abraçar. Então, eu percebo, estou falando que eu percebo, tá? Não estou defendendo nenhuma linha teológica aqui. Se nós formos trabalhar em linha teológica, nós vamos ter de decidir quais das três nós vamos trabalhar. Mas eu vejo assim como o grande amor e misericórdia de Deus pela humanidade. Pelos que estão dentro de uma organização cristã e religiosa, para despertá-los e para o mundo. Porque hoje, pastor, exatamente agora, o mundo nunca buscou tanto a Deus como está buscando hoje. Meus amigos no Irã, milhões de iranianos estão se convertendo. Nunca teve tanta salvação no Irã. Meus amigos no Paquistão, a mesma coisa. Com a perseguição na China, nós estamos vendo a China perseguindo. Nós estamos vendo o governo da China querendo se apoderar do mundo. Se alguém estuda um pouquinho ou acompanha um pouquinho os noticiários, vão perceber que a China está entrando em todas as nações da América Latina. Porque as nações da América Latina, com a sua fragilidade econômica, eles entram e eles estão ou comprando ou agregando seus negócios dentro dessas nações, se aproveitando da fragilidade da economia. Para você ter uma ideia, hoje eu não sabia, eu preciso até pesquisar se isso é verdade.
que existe um local na Argentina de que a moeda que circula lá não é nem real e nem dólar. É a moeda chinesa. RMB. Eu já estive na China. Eu conheço lá. Então, para você ver. E aí você vai para a África, a mesma coisa. Você vai para a Europa, a mesma coisa. Estados Unidos, a mesma coisa. Ou seja, é um governo mundial se levantando para dominar o mundo. Olha que interessante. E nós não podemos esquecer que fala do Reino do Norte. Nós não podemos esquecer. Agora, uma outra coisa. Eu vejo grande amor e misericórdia de Deus, porque eles estão derrubando as igrejas na China, estão tirando as cruzes, a igreja tem cruz, tira, e estão fechando as igrejas, eles estão pintando de vermelho e colocando o Partido Comunista lá dentro, eles estão tirando os direitos que os cidadãos têm de usufruir da economia do governo ou de algum benefício do governo, eles estão tirando daqueles que são cristãos. Se eles negarem a Jesus e adorarem, olha a expressão, e adorarem o Partido Comunista, eles voltam a ter a sua ajuda, os seus benefícios do governo. Então, mas mesmo assim, o evangelho não para de crescer. Então, aqui no Brasil, nós somos envolvidos com vários projetos de evangelismo. Eu e minha esposa, nós ganhamos mais gente para Jesus esse ano do que a maioria dos outros anos. Com tudo, entre aspas, parado, lockdown. Ou seja, o mundo perdeu o controle. O mundo perdeu o controle. Vamos colocar todo mundo dentro de casa, vamos fechar eles dentro de casa, mas não há barreira, não há lockdown para a igreja, porque o Espírito de Deus habita dentro da igreja e através da igreja. Quando todos estão em lockdown, o Espírito de Deus está movendo aqueles que decidiram, quero me santificar mais, quero levar isso mais a sério. E aí o que tem acontecido? Milhões de pessoas estão sendo salvas. É verdade, pastor. Quando nós enxergamos para a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela se torna uma referência para a igreja contemporânea. Perfeito. Porque se você analisa as condições sociais daquela igreja e o seu poderio espiritual, Pedro, em uma pregação, quase 3.000 almas se renderem ao Evangelho. Exatamente. Então, eu acho que de fato, o senhor foi muito pontual, muito feliz, muito sábio em suas aplicações com respeito à postura da igreja diante deste caos. Eu concordo com o senhor, a igreja realmente, por incrível que pareça, a igreja está crescendo mais do que no período antes da pandemia. E eu creio que Deus, a vontade permissiva de Deus está em evidência. Exatamente isso. É a vontade permissiva de Deus. Deus jamais desejaria que Daniel descesse a cova. Exatamente. Mas Deus permitiu. Deus jamais desejaria que José se tornasse escravo no Egito, fosse preso, mas Deus permitiu. Então Deus está permitindo tudo isto se discorrer dentro do campo da crise, dentro do campo da pandemia, dentro do campo da desesperança, da ausência de perspectiva futurística. Existe um controle realmente muito forte da elite mundial. A elite mundial. Enquanto nós estamos dormindo, ela está trabalhando. Há uma ganância muito grande das 13 famílias que dominam, que controlam quase 95% da economia mundial. Exatamente. Há uma sede muito grande destas 13 famílias, eu não vou aqui citar o nome, porque tudo é monitorado, né? As redes sociais estão sendo muito monitoradas. Nós estamos tendo prudência e sabedoria até para nos colocar, para não termos nossas redes sociais derrubadas. Mas há uma ganância
muito grande, um desejo muito grande de desconstruir a humanidade, de controlar a humanidade. Perceba, pastor Manuel, que o Pix ele está surgindo agora, e o intuito, qual é o intuito principal do Pix? Migrar toda a humanidade para o dinheiro digital, que o dinheiro físico vai se acabar. É um projeto que já está, né, em elaboração. Exatamente. Você já pensou todo o meu dinheiro digitalizado? E você já pensou a humanidade enfrentar uma pane, um reset? Como é que nós vamos comprar? Como é que nós vamos sacar? Como é que nós vamos transferir? Então, o senhor realmente foi feliz quando o senhor falou o que eu penso. A plataforma do anticristo está montada e o governo do anticristo está já em evidência. Eu acredito, pastor Manuel, que de fato a igreja, é o momento da igreja orar mais, evangelizar mais. Realmente, os desigrejados estão crescendo. Esse dado que o senhor citou, de pessoas que realmente se afastaram, e há uma probabilidade de nunca mais retornarem. Isso é um fato, isto é real. Como é que o senhor pode nos falar qual é a estratégia que nós, pastores, na sua maneira de pensar, o senhor que é praticamente o representante do pastor John Maxwell, aqui no Brasil, né? Pastor John Maxwell, um pastor muito conhecido mundialmente. Então, o senhor é um homem que faz mentoria para líderes. Na sua visão, como é que o senhor pode mostrar estrategicamente, de forma hábil, a real postura, a postura coerente dos nossos líderes que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar nos próximos dias? Esta live vai ficar no meu Instagram, no meu IGTV. Então, nos diga, pastor, qual é a estratégia que muitos precisam adotar, porque alguns estão no trilho, outros já não estão no trilho. Então, alguns têm uma mente bem elaborada. Existem pastores que não sabem nem o que é elite mundial, não conhecem o que de fato está por trás de tudo que está acontecendo. O que o senhor poderia orientar a estes líderes que estão fraquejando, né? Aí praticamente se diluindo, se deteriorando emocionalmente e espiritualmente, pastor? Pastor João, a primeira coisa que eu diria, que é algo que eu tenho falado quando eu ministro em alguma reunião de pastores, conselho, convenções, a primeira coisa que eu falo para eles é: vocês precisam entender, todos nós que somos pastores e líderes, precisamos entender, nós estamos fazendo parte de um momento histórico. A primeira coisa é um momento histórico. Ninguém nunca viveu isso na história. Mas no passado, quando teve a febre, quando teve... Não. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Naquela época não era o preparo do pano de fundo do anticristo. Naquela época não se tinha a mente globalizada como tem hoje. Então, primeira coisa, eu preciso, como líder, eu preciso entender que esse momento é histórico e ele é único. Ele é único. Porque esse momento, essa fase que nós estamos vivendo, no meu entender, é exatamente o princípio do que vai levar o governo mundial a levantar o anticristo. Ou seja, o governo mundial será estabelecido, o anticristo será estabelecido. Isso vai acontecer porque está na palavra de Deus. Mas começa agora. Primeira coisa é isso. Nós estamos num momento único, histórico. Segundo, eu como líder preciso tirar os olhos do passado e colocar os olhos para frente. Qual é o problema? O problema é que todo líder que vive um momento...
um momento histórico, um momento novo, uma mudança não só de cultura, mas uma mudança de realidade, porque você pode mudar a cultura da pessoa e a realidade econômica dela continuar, a realidade política continuar. Nós não. Nós estamos mudando tudo. Então, se eu não mudar a minha mentalidade como líder, eu vou ficar no passado. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser muito claro no que eu penso. Esse pastor ou esse líder não vai aguentar a tensão, a pressão e as inovações, porque ele não vai ter mente nem emocional para suportar tudo isso. Então, se ele ficar olhando para o passado, tudo que vai acontecer agora vai ser tudo tão novo, tão diferente e tão rápido, de que ele vai ficar depressivo. E ele vai ver os membros de sua igreja saindo e indo embora. Porque se ele não tiver uma resposta, para a realidade do seu povo, para ajudá-los agora e para fortalecê-los e ensiná-los a andar nisso que ainda é muito nublado, eles vão procurar ajuda. Então, a segunda coisa, o pastor precisa mudar a mentalidade dele. E nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos outros líderes. A terceira coisa que eu quero compartilhar é: o pastor não pode mais andar sozinho. Pastor, eu vou falar duas coisas aqui que eu tenho falado e é algo que eu tenho pensado. Não sei se o senhor concorda, mas se nós observarmos um pouquinho, nós vamos perceber que há 30 anos atrás, nós tínhamos problemas na igreja, mas a igreja era valorizada. É a minha igreja e o meu pastor. Aí daqui a pouco foi trabalhando-se com a imagem do pastor. Ah, não, o pastor. Se trocar de pastor eu fico, senão eu vou para outra igreja. Aí saía, ia para outra denominação ou para outra da mesma organização. Mas saía porque o problema era o pastor. Aí chegou uma hora, o problema é a organização. Mas eu ainda fico lá porque eu amo aquelas pessoas. Mas de uns 10 anos para cá, não se para mais de falar: ah, não, o pastor é o problema, a organização é o problema, a igreja é o problema. Sabe de uma coisa? É melhor ser desigrejado. Olha só a estratégia do diabo. Ele afastou as ovelhas do rebanho. O que acontece? Vira uma vítima fácil e vira massa de manobra. Então, o que acontece? Esse é um espírito que o diabo implantou nas igrejas, nas pessoas, mas isso também está com a liderança. A liderança, os pastores, começaram a andar separado um dos outros. Mas agora, pastor, mais do que nunca, nós precisamos um do outro. A igreja, o corpo de Cristo, é o órgão vivo mais poderoso dessa terra. Então, hoje, mais do que nunca, eu como pastor, eu como líder, preciso estar andando com outros pastores. E eu vou ajudar eles, eles vão me ajudar. Eu vou dar suporte a eles, suportar e ajudar. Eles também vão me ajudar. Aí o que vai acontecer? Nós vamos avançar. A igreja, o corpo, os membros, vão perceber isso. De que há o quê? Amor, unidade entre a liderança. E eles vão seguir não pelo que nós falamos, mas pelo exemplo que nós damos. Então, eu vejo que hoje, mais do que nunca, a igreja precisa estar junta. Não de corpo, mas conectada através da internet, de uma ligação. Falhou de novo um pouquinho? Para mim. Pronto, agora voltou, pastor. Voltou, pastor. Pode continuar. Um se importando com o outro. Eu me importo com o pastor João. O pastor João se importa comigo. Eu oro pelo pastor João, eu aconselho, eu amo o pastor. Temos diferenças? Temos.
Temos limitações? Temos, mas nós somos amigos. É verdade, pastor. É um exército. Você pode derrubar um soldado, mas você não derruba um exército. Isso, Você concordo. pode derrubar um soldado, mas você não derruba o exército. Percebe? Precisa se cumprir o que o salmista cantou no Salmo 133. Ele fala, exatamente. Ó quão bom, olha a expressão do salmista, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso do qual desce pela barba de Arão. Então, exatamente. É muito importante. Eu concordo muito com o senhor. A unidade agora, ela é imprescindível. É imprescindível. Pastor João, o que o Senhor nos ensinou? Se dois concordarem na terra, é ligado nos céus. Então, hoje, mais do que nunca, eu preciso sentar junto com o pastor João. Pastor João, vamos ligar algo aqui? Vamos. Oramos junto, conectamos. O que o diabo está fazendo? Já há muito tempo e conseguiu separar. Mas nessa pandemia, pastor, eu estou vendo o seguinte, 2 caminhos. Alguns pastores estão se distanciando cada vez mais do corpo, dos líderes e da palavra. Porque eles estão promovendo a si próprios. Mas eu tenho visto outros que estão preocupados ou ocupados em equipar o corpo, e então eles estão se unindo com outros amados. Por exemplo, vamos imaginar que o pastor é um mestre na palavra, na área de Antigo Testamento, não sei, alguma área assim. E aí o pastor quer dar o melhor para a sua igreja, e você tem um grande amigo que é um profundo conhecedor sobre Apocalipse e os últimos dias. Então, você não vai chamar ele só porque ele é esse cara. Você vai chamar ele porque vocês têm afinidade e vocês caminham juntos. O espírito que esse camarada que anda junto com você, que anda em unidade, quando ele ensinar o seu povo, ele vai liberar esse espírito de unidade, de amor e de companheirismo. Uma quarta coisa que eu poderia compartilhar também é de que os pastores e os líderes vão precisar usar as tecnologias hoje mais do que já usaram no passado. Eu lembro que no passado, para você ter um programa de televisão, ainda hoje, mas hoje já não é tanto, mas no passado, para você ter um programa de televisão era uma fortuna. Hoje ainda é caro, mas no passado era quase que impossível. Então, poucos programas de televisão tinham. Programa de pessoas honestas, estou falando. Não pessoas que extorquem o povo. Mas hoje, pastor, pasme no que eu vou te falar. Eu trabalho com gente de tecnologia, então, hoje, você pode alcançar mais pessoas através da internet. Se eu uso Instagram, você sabe disso. Mais pessoas através da internet do que através da televisão. Sim. Outra coisa. Incrível eles vão fidelizar mais você através das mídias do que através da televisão. Terceiro, eles vão se conectar com você através de uma mensagem. Falhou de novo, pastor. Deixa eu aguardar aqui. Pastor? Ok. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pronto, pode falar. Então, eles vão fazer uma curtida, eles vão se conectar com você, eles vão estar mais próximos de você, eles vão se sentir parte. Outra coisa, é muito mais barato. É extremamente mais barato. Acessível. Então, o pastor que tem uma igreja ali na curva, ou no morro, ele pode mobilizar os jovens da sua igreja, que vivem o dia inteiro pendurado, e eles podem ajudar o pastor a fazer isso. E aí eles se sentem partes e envolvidos também. Olha que lindo. Muito bom, muito bom. E uma última coisa, pastor, que eu queria compartilhar era que uma coisa que eu penso
eu não sei o que o senhor pensa, mas toda toda crise mundial foi onde houve o maior mover de Deus na história. Sim, concordo. Toda crise, Concordo. todo problema mundial foi aonde Deus veio e se revelou ao seu povo. E o seu povo foi às ruas, ou através da internet, que agora é nosso momento. E eles fizeram diferença. A glória de Deus se manifesta na igreja, no corpo e através da igreja, e abraça o mundo com amor e misericórdia. Então, eu acredito que nós estamos começando também o maior mover do Espírito Santo em toda a história da humanidade, como nunca antes, eu acredito. E, por último, eu acredito que toda crise econômica mundial, toda crise de economia mundial, na verdade, o dinheiro não diminui, o ouro não diminui, continua tudo ali. A única coisa que acontece é mudança de mãos. Sai de uma mão, vai para outra mão. E o sistema mundial está trabalhando para ir para a mão e para o domínio e governo do anticristo. Mas em toda a crise econômica mundial, foi o momento que a igreja e o povo de Deus mais prosperou. Agora mesmo, agora, nesse momento, eu vou falar de mim e de muitos amigos meus. Nós nunca prosperamos tanto. Eu tenho meus negócios. Nós nunca prosperamos tanto. E aí eu começo a ver quem prospera e quem não prospera. Eu não pergunto para quem não prospera, mas eu pergunto para aqueles que prosperam. Me diz uma coisa. Por que você acha que num momento de crise econômica mundial, você tinha 2, 3 funcionários, hoje você está com 80, 100 funcionários. Você faturava X, agora você está faturando 10, 20 vezes mais. Por quê? E eles todos me dizem a mesma coisa. Porque mesmo na dificuldade, eu fui fiel no meu dízimo e na minha oferta. Mesmo na minha dificuldade e no medo, eu fui fiel a Deus. Porque eu sempre soube que crise econômica no Brasil ou no mundo inteiro não afeta a economia de Deus e eu sabia que Ele ia prover. Então, nesse exato momento, eu tenho visto, pastor João, muitas pessoas sendo abençoadas na área financeira tremendamente. Muito, muito boa exposição do senhor, pastor. Eu ouvi tudo e vou tentar aqui sintetizar a minha opinião quando o senhor falou sobre este novo modelo de se propagar o evangelho, que é através das mídias sociais. Todo aparelho, smartphone, iPhone, todo aparelho tem um aplicativo que te possibilita atualizar os teus aplicativos. Instagram, você pode atualizar o Facebook, você pode atualizar o WhatsApp, você pode atualizar o próprio aparelho. Eu acho que o que falta, o senhor que é um homem voltado para líderes, o senhor tem esta linha de propagação, então muitos líderes estão se perdendo nesta pandemia porque não se atualizaram. Exatamente. Aí entra o que o senhor citou agora há pouco. Pessoas que estão prosperando em meio a uma crise econômica mundial. Exatamente. É a pior recessão econômica da história da civilização. Sim. Dos últimos 104 anos. É isso mesmo. Nós estamos diante de um cenário em que 440 milhões de empresas no mundo abriram falência. Então, a crise econômica, ela se instalou. A tendência é isto
tomar um volume muito maior. Porém, o senhor foi bíblico. O senhor foi bíblico quando o senhor disse. Quando somos fiéis naquilo que Deus nos pede. Deus não nos pede 90%. Deus nos pede 10%. Eu sou a quarta geração de pastores na minha família, pastor Manuel. Meu bisavô foi o pioneiro do evangelho, aqui no estado do Ceará. Uau! Meu avô é pastor jubilado, tem 94 anos, ainda está vivo. Uau! Que Meu lindo! pai é pastor também, tem 60 anos, e eu estou com 35, aí sendo a quarta geração de pastores da minha família. Que lindo! Meu avô, que tem 94 anos, ainda hoje ele dá o dízimo dele. Ainda hoje ele dá o dízimo dele. Então, qual é o feedback de Deus? Qual é a recompensa de Deus? A saúde. Né? Ele está com Alzheimer, mas ainda tem uma memória, por incrível que pareça, ele ainda lembra de muita coisa. Eu sempre vou lá, a gente conversa, e ele sempre me diz isso: meu filho, seja fiel. O segredo é a fidelidade. Então, pessoas que estão nos acompanhando de todo o Brasil e vão nos acompanhar nos próximos dias nesta live, nós vamos postar também esta live no meu canal, no YouTube. Então, você que está aí no meio da crise, o segredo, corroborando com as palavras do reverendo pastor Manuel e as minhas também, e as palavras de Cristo, o segredo é ser fiel. Ser fiel. É produzir a fidelidade. Esse é o segredo. Pastor, eu quero abrir aqui um ateno na live e gostaria que o senhor agora falasse para nós dos projetos do senhor, as parcerias do senhor com o pastor John Maxwell. O senhor pode ficar à vontade, como é que funcionam os projetos, como é possível as pessoas participarem dos projetos. Fique à vontade, pastor. Pode falar aí. Obrigado, querido. Obrigado. Então, o Dr. John Maxwell, ele é pastor, como vocês sabem, e ele também é um escritor muito renomado. Ele já foi considerado... Oi? Eu aprecio muito os escritos do pastor John. É maravilhoso. John Maxwell, ele foi considerado, em 2014, 2019, o líder mais influente do mundo. Ele é conselheiro de reis, de presidentes. Ele já escreveu mais de 100 livros e já vendeu mais de 30 milhões de livros no mundo. Meu Deus! 54 línguas. Já treinou mais de 6 milhões de líderes no mundo. Ele fala todo ano as 500 maiores empresas do mundo. Bom, ele é uma sumidade. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, que os cristãos, pastor João, eles não estavam mais evangelizando como evangelizava antes. Então, as estatísticas, fizeram estatísticas mundiais sobre evangelismo. E essas estatísticas mostraram que 92% dos cristãos não evangelizam mais. Olha que assustador. Terrível. E aí eu acabei de receber uma estatística da Europa, 97%. Na Europa não evangeliza. Bom, então, resumindo, John Maxwell, ele criou uma forma das pessoas evangelizarem. Ele criou um treinamento chamado Além do Sucesso. Esse treinamento, se alguém fosse comprar, ia pagar $4.000. Mas ele fez de graça para a igreja. Então, ele dá esse treinamento para a igreja. Por exemplo, a tua igreja tem lá os membros da tua igreja que estão lá, uns evangelizam, outros não evangelizam. Então, nós vamos dar esse treinamento, esse curso, para todos os membros da tua igreja ou da tua organização. Eles vão receber, e aí eles vão convidar pessoas não cristãs para fazerem o curso junto com eles. Olha que interessante. Coisa linda, estratégia fabulosa. Estratégico. Então, o que esse treinamento faz? Primeiro, ele faz com que a pessoa cresça. Por exemplo, o cristão. O cristão, ele vai aprender as lições e vai trazer amadurecimento nele. Na vida do não cristão,
o não cristão vai aprender as lições e tudo que John Maxwell vai ensinar são princípios e valores da palavra de Deus, mas ele não vai colocar os versículos, porque ele não quer que o não cristão se sinta numa reunião religiosa. Ele quer que o não cristão se sinta num treinamento. O cristão vai falar, eu sei onde está escrito isso. Eu sei qual é a passagem. Ah, eu sei. Mas ele vai ouvir, vai aplicar na vida dele e vai trazer crescimento. O não cristão vai ouvir, vai falar, esse John Maxwell é demais. Viu? É fantástico. Aí o não cristão aplica na vida e é transformado. E ele é transformado com a cultura do reino de Deus. Olha que lindo. E aí são 12 lições. E aí entre a lição número 6 e a lição número 7, John Maxwell dá uma lição bônus. Então, da lição 6 à lição... da lição 1 à lição 6, ele vai falar sobre princípios e valores. Da lição 7 à lição 12ª, ele vai ensinar sobre como você viver uma vida intencional, transformando sonhos em realidade e sendo relevante na vida das pessoas e na sociedade. Muito bom, muito bom. Fantástico. E aí o que acontece? Na lição bônus, John Maxwell diz o seguinte, pessoal, eu vou dar uma lição bônus para vocês. Essa lição bônus, eu vou falar da minha fé em Deus. Ninguém aqui é obrigado a participar, mas eu gostaria que todos participassem. Pastor João, 95% das pessoas participam. 50% a 60% se convertem. Oh, Deus. Coisa 50 linda, hein? a 60%. Ou seja, a estratégia deu certo. Oi? A estratégia deu certo. Já deu certo. Nós começamos como um projeto piloto, se tornou um projeto, agora se tornou um movimento no mundo. Acabamos de entrar no Paquistão. Nós vamos alcançar 1 milhão de almas no Paquistão, se Deus quiser. Olha que loucura. Eu quero apoiar esse projeto do senhor e do pastor John Maxwell. E nas minhas redes sociais, juntando Instagram, Twitter, Facebook e não sei qual é a outra, YouTube, né? YouTube. Juntando tudo, eu tenho mais de 40 mil seguidores. Só que nos meus stories aqui do Instagram, nós já estamos alcançando aí quase 1 milhão de alcance de pessoas. Uau! Então eu quero publicar nos meus stories como as informações que o senhor me passar, eu vou recolocando, divulgando e dando oportunidade a quem desejar participar. Quem desejar participar online, pode participar também online? Pode. Ele tem presencial, onde a pessoa pode fazer com o material. Esse material nós não ganhamos um centavo. Se o senhor quiser, nós temos o material impresso. Se o senhor quer um exemplo, se o senhor quer o material, o senhor só vai pagar o preço de custo e o transporte. Aí o senhor fala assim, olha gente, eu tenho uma gráfica aqui perto, que o preço é bem melhor, eu quero imprimir aqui. Nós damos o PDF de graça para o senhor imprimir onde o senhor quiser. Coisa boa, nós não queremos ganhar dinheiro. Não queremos, nenhum centavo. Bom, esse é o presencial. Aí nós podemos mandar também os PDFs. Porque no PDF você vai ter o vídeo, vai ter a aula e vai ter o questionário. Depois eu explico melhor. Excelente. E aí você envia por WhatsApp ou por e-mail, a pessoa recebe, você entra no Meet ou no Zoom, onde você quiser, ou no grupo do WhatsApp e faz a reunião com eles. Ou você pode fazer na nossa plataforma. Nós temos uma plataforma online desenvolvida para as pessoas entrarem e tem tudo lá dentro. Está tudo dentro da plataforma. Coisa boa. Meu pastor, nós estamos... Um centavo de custo. Maravilha. Parabéns pela iniciativa e também ao pastor John Maxwell, um grande líder, um líder mundial. Ele é. E realmente o maior investimento que você pode fazer em alguém é no conhecimento. Pode contar com o meu apoio, estou aqui em público, que vou apoiar o projeto e pode ter certeza que vamos ter muitos agregados a esse projeto. Amém. Nobilíssimo. Por mim,
eu iria ficar aqui até de manhã conversando com o senhor. O senhor é uma simpatia em pessoa. Mas eu tenho agora um compromisso, tenho uma live diária no meu canal no YouTube, que é de domingo a domingo, todo dia, faça sol, faça chuva. Eu tenho esta live 11h30, que é o clamor da meia-noite. Eu estou diariamente orando por muitas pessoas aqui do Brasil, de outros países que se conectam nesta live. E a gente precisa organizar aqui algumas logísticas. Claro, e pastor. Nós estamos aí concluindo a nossa transmissão. Mas eu queria que o senhor passasse aí, para quem desejar. Depois eu vou colocar nos meus stories, mas o senhor pode passar agora os contatos, e-mail, para quem desejar se inscrever neste curso, pastor. Tá. O meu telefone é 011, São Paulo, 94741 6003. 94741 6003. São Paulo, 011. O meu e-mail é contato@alemdosucesso.com.br. Contato@alemdosucesso.com.br. Liga pra gente, entre em contato com a gente, nós vamos ter o maior prazer e alegria em implantar na igreja, ajudar os pastores. Esse é o nosso trabalho. O irmão já colocou o contato aqui, pastor. Um irmão já colocou o contato aqui. Ai, que bênção. Glória a Deus. Esse povo cearense é desinibido, viu? Né? Que bênção. Maravilha. Pode concluir, pastor. Então, vocês podem entrar em contato comigo, nós vamos dar todas as orientações, nós vamos ter o maior prazer em ajudar cada um, igreja pequena, igreja grande, uma pessoa, porque a nossa missão é servir a igreja e equipá-la para que ela se mobilize e ganhe o mundo para Jesus. Essa é a nossa missão do ministério do John Maxwell. Amém, pastor. Pastor, eu não há palavras cabíveis para conotar o que foi essa live para mim. Foi uma das melhores lives que eu já fiz aqui. Glória a Deus, pastor. Eu quero dizer para os irmãos que estão me acompanhando que esta live vai ficar sim no IGTV, aqui no meu IGTV. Eu não sei se dá para ficar no seu IGTV, pastor. Dá para ficar aí também? Eu não sei, eu posso ver com o pessoal. Qualquer coisa eu replico, né? Alguma coisa. O senhor compartilha, né? Mas, meu pastor, foi um prazer, muito obrigado. O senhor é meu conterrâneo, né? O senhor é cearense, né? Eu nasci na cidade de Boa Viagem, rapaz. Meu Deus, rapaz, cidade boa. Muito bom, muito bom. O senhor é cearense, mas o sotaque já é de paulista. Então, é um cearense... Eu vim muito novinho para cá, né? Paulista, né? Você sabe, eu vim para cá, eu tenho 55, vou fazer 56 agora, dia 25 de dezembro. E eu vim para cá com 8 anos, né? E nunca fui para o Ceará. Só que o ano passado, eu, a minha esposa e minhas filhas ficamos um bom tempo conhecendo. Fomos em Fortaleza, fomos em Boa Viagem. Eu nunca imaginei que era tão lindo. Pastor, quando o senhor retornar a Fortaleza, pode me ligar, que eu vou lhe receber, e aí eu vou lhe conceder a estadia, tá bom? Pode contar. Tá bom, meu amado. Uma honra, uma alegria. Aqui em Fortaleza, tá, pastor? Muito obrigado pela live. O senhor me manda pastor. todas as informações do curso. Pode eu vou deixar. repostar a partir de amanhã nos meus stories. Meu pastor, suas considerações finais? Minhas considerações finais existe uma passagem na Bíblia que diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Coisa linda. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E Jesus ainda vem, firma com os meninos e diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Então, nesse exato momento, nós como igreja e corpo, vamos sonhar. Nós não queremos só algumas pessoas, nós queremos o Brasil salvo, queremos nações inteiras salvas. Mas a crise econômica, a perseguição, nada vai parar a igreja. Nada consegue parar a igreja. Quem tem essa visão, avança. Quem não tem essa visão, pastor, vai morrer deprimido e frustrado.
Então, minha palavra final é: tenhamos ânimo, meus amados, porque o melhor de Deus já começou a acontecer nesse exato momento. Ore por João, nós, muito obrigado. Ore Oi? por nós. Amém. Ore por nós. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Obrigado. João, esse pastor querido, maravilhoso. Amém. Eu tenho percebido que o Senhor tem nos conectado com pessoas que têm o mesmo coração, a mesma motivação. Então, eu oro pelo teu filho, pela sua esposa, pelos seus filhos, por toda a sua família, desde o seu avô a todos os descendentes do seu avô, e essa igreja maravilhosa em Fortaleza, suas congregações, seus pastores, seus líderes, membros, e por todos aqueles que estão participando dessa live e que ainda estarão, ou outros que estarão assistindo depois. Senhor, que o Espírito do Senhor, de uma forma sobrenatural, possa despertar cada um de nós para vivermos uma vida reta, santa, de obediência, de integridade, de amor por Ti, de amor pela igreja e de amor pelos perdidos, e nos usa, Senhor, para que o Teu reino seja expandido, para que o nome de Jesus seja glorificado, não só na nossa vida, mas em todas as nações que nós alcançarmos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor em seus projetos. Muito sucesso, muito êxito, muito crescimento. E conte com este cearense aqui em Fortaleza para te apoiar nesse projeto magnífico, surreal, fabuloso, que é o investimento no conhecimento das pessoas. Shalom. Shalom, pastor. Deus abençoe. Deus te abençoe. Amém. Fica com Deus. Tchau, pastor. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.